Oi, falando besteira de novo, gente. Esquerda e direita. Já tentou explicar esquerda e direita sem posicionamento geográfico? Sem virar e dizer esquerda é pra lá, direita é pra cá? Olha só, já errei. Complicado esse negócio de esquerda e direita, né? Tenta descrever só em palavras o que é. Piadinha infeliz, né? Mas tudo bem. Esquerda e direita, obviamente, eu tô querendo falar do espectro político. E hoje no Brasil, talvez seja um dos assuntos que mais dividem famílias e amigos, sendo que a gente não entende ele direito ainda. Cada vez mais parece que esses termos vão perdendo sentido. Hoje em dia parece que esquerda é o que parece PT e direita é o que não parece PT, o que é uma definição bastante infeliz. Ah, hoje a gente tem muito uma definição pelo oposto, né? O cara que. O tiozão do WhatsApp que fala em gaysismo e marxismo cultural, ele é de direita porque ele está atacando a esquerda. E o rapaz que fica falando já não passarão, e ele não é tido como esquerda, afinal ele está combatendo quem a gente considera direita. E a gente esquece que em tese, não é uma questão de posicionamento contra ou a favor X ou Y, são posicionamentos políticos, né? Então, fazer uma análisezinha para a gente relembrar. Espero que no final do vídeo a única pessoa que viu esse vídeo sem ter uma noção boa de esquerda e direita, porque o meu canal é pequeno demais, então vai ter um só, que essa única pessoa pelo menos não continue falando asneiras do tipo fascismo de esquerda, certo? Vamos às origens. O termo esquerda e direita começa lá na Revolução Francesa, a disputa entre jacobinos e gerondinos, dois grupos políticos do governo pós-Revolução Francesa, e um deles sentava na esquerda do parlamento, o outro sentava na direita do parlamento. Então, os jacobinos eram a esquerda física do parlamento e os girondinos era a direita física do parlamento. E isso tudo começa ali. Pra gente... Vou cometer uma série de simplificações históricas aqui, queria pedir desculpas a meus amigos historiadores, que eu vou tentar simplificar para ficar acessível, e também porque eu não sou historiador e tenho uma visão simplista da história, beleza? Então vamos lembrar primeiro rapidinho o contexto da Revolução Francesa, simplificando de uma maneira bem grosseira, os governos de nações à época da Revolução Francesa basicamente eram governos que governavam pela força e pela tradição. Os governantes tinham o braço armado, tinham o monopólio da força, isso de certa forma vale até hoje, e eram tradicionalmente, faziam parte do grupo que governavam. A justificativa do direito deles de ter esse poder de governar era normalmente com base ou em conceitos religiosos, uma espécie de direito divino, ou em conceitos naturais, como a classe, o grupo, a família deles eram por natureza governantes e o povo eram por natureza governados. Ou então um misto dos dois, que era mais comum, um direito divino para aqueles que têm a sua natureza de governar. Fazendo uma simplificação aí de milênios de governos ao longo do mundo, né? Claramente vai ter coisas que fogem disso daí. A Revolução Francesa ela vem exatamente para questionar esse papel da aristocracia que governa por direito natural e direito divino, e passa a introduzir isso junto com a independência americana e com alguns antecessores, mas a Revolução Francesa é um dos primeiros momentos da história em que se questiona mais com detalhes o papel do Estado e como a ideia do Estado, do governo, é essencialmente supressora de liberdades, e então deveria haver toda uma estrutura legal, lógica, filosófica que limitasse
os poderes do Estado, que limitasse os poderes do governante para preservar a liberdade da população. Então aí vem o clássico lema liberdade, igualdade, fraternidade. Então, toda e qualquer forma de governo deveria, de acordo com os revolucionários franceses, preservar esses três valores: a liberdade do povo, a igualdade do povo e a fraternidade entre os membros do povo. Então, voltemos, fiz esse pequeno explanação histórica simplificada. Aí nós temos no parlamento francês, após a Revolução Francesa, após os burgueses, os revolucionários franceses terem derrubado a aristocracia francesa, a monarquia francesa, você tinha dois grandes grupos, que eram os girondinos e os jacobinos. Basicamente, simplificando de novo, os girondinos eles defendiam uma certa preservação da aristocracia, tanto em questão de posses, o direito à terra, ou até mesmo alguns defendiam o conceito de uma monarquia constitucionalista, eles não queriam uma república, ou seja, manter o governo da aristocracia, porém com um mecanismo de participação popular. Esses revolucionários moderados, digamos assim, sentavam à direita do parlamento. Já os jacobinos eram, primeiro, defensores da república, não ter mais nenhuma espécie de aristocracia, de nobres, resumindo, e eram os mais radicais nos ideais revolucionários, e se sentavam à esquerda. E com isso você estabelece a primeira esquerda e direita do mundo na história, onde basicamente, é importante lembrar disso, onde basicamente eram dois grupos que já eram revolucionários, que já tinham derrubado a Bastilha. Então, numa análise simplista, hoje os dois seriam chamados de esquerda por boa parte do que a gente entende, mas você tinha o que queria a mudança mais gradual, que seria a direita, e o que queria a mudança mais acelerada da estrutura de poder, que seria a esquerda. Isso final do século XVIII. Chegando no século XIX, os movimentos populares das classes mais baixas começaram a desenvolver mais as ideias dos revolucionários franceses, da independência norte-americana, da questão da democracia, da república. Era mais usado o termo república na época do que democracia. Os conceitos republicanos, constitucionais, a ideia de direitos humanos, e eles começaram a analisar isso e criar correntes mais questionadoras, digamos assim. Aí começa a surgir os movimentos anarquistas, os movimentos socialistas, os movimentos comunistas. Não é a mesma coisa. Bem como a filosofia por detrás da independência americana e da Revolução Francesa começa a criar um arcabouço teórico da filosofia liberal. Note que tudo isso está acontecendo com a Revolução Industrial, com a afirmação do capitalismo como a gente entende hoje como sistema econômico. Então, é bom para a gente entender que o capitalismo é muito mais um sistema econômico do que político. O que importa para a gente falar em capitalismo é a questão da propriedade privada dos bens de produção, da venda da capacidade de mão de obra. Então, não necessariamente, quando a gente fala em capitalismo, a gente está falando de estruturas políticas, muito mais de estruturas econômicas. E os questionamentos da esquerda, que começa a surgir aí com os anarquistas, socialistas e comunistas no século XIX, eles são questionamentos tanto econômicos, mas principalmente políticos e sociais. A ideia básica que se tinha na época, século XIX, que a revolução industrial que aconteceu na Europa e em parte nos Estados Unidos, ela foi uma produtora de extremas desigualdades. Londres, na época,
haviam grandes favelas em Londres. Londres é a principal capital econômica do mundo, do grande Império Britânico. Havia grandes favelas, exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho no sentido amplo, porque não havia uma definição de jornada de trabalho, sindicatos ou coisas, toda estrutura trabalhista que a gente tem hoje. Então, você tem, mesmo no coração econômico do mundo, no coração das democracias, Londres, Paris, etc., você tem extrema desigualdade. E aí é que surge os questionamentos anarquista, socialista e comunista. E também aí que surgem os questionamentos liberais, e você já começa a ter uma migração da ideia de direita, não mais ligada necessariamente a uma aristocracia, uma defesa da monarquia, mas de uma visão mais de conservação das estruturas do capitalismo, e a esquerda de alteração das políticas. Apesar de que você não dá ainda na época de dizer que os grandes liberais, os primeiros liberais eram de direita, a questão é que havia pessoas mais à esquerda do que eles. A direita mesmo, talvez na época a gente tenha que falar mesmo nos que defendiam monarquia, retorno da aristocracia, e os liberais já eram um tanto quanto esquerda, digamos assim. Mas com a ascensão ao longo do século XIX dos movimentos sindicais, trabalhistas, anarquismo e socialismo, a gente vai tendo uma divisão entre visões de como a economia deveria se organizar. E nesse contexto é que surge o famoso marxismo, que erroneamente hoje a gente quase que coloca como idêntico à esquerda, né? Mas a ideia do marxismo como uma das grandes correntes do socialismo e do comunismo. Não custa tentar definir aqui rapidamente, já dei uma definição rápida do que seria o capitalismo. Capitalismo basicamente é a estrutura onde os bens de produção são propriedade privada, e aqueles que detêm os bens de produção como propriedade privada compram a mão de obra daqueles que não têm os meios de produção. E aí se cria o trabalho assalariado para os donos de meio de produção. O liberalismo seria a ideia de que, dentro de uma estrutura econômica capitalista, o Estado funcionaria para preservar as liberdades individuais e a livre iniciativa, e que a economia se regularia através de princípios como oferta e demanda, sem a interferência do Estado, porque o Estado é, em essência, controlador, totalitário. Então, quanto menos Estado interferir nas relações econômicas, mais liberdade e mais democrática, que eu estou usando o termo moderno, que democrático não era tão usado naquela época, mais democrática seria a sociedade. Esse seria o liberalismo. O anarquismo seria a corrente de que toda e qualquer forma de governo é uma imposição, uma limitação dos direitos, e que para você ter o pleno gozo dos direitos individuais, você tem que ter nenhum Estado, uma regulação social espontânea e não estruturas de poder político de Estado. Existem 200 milhões de variações dentro do anarquismo. Inclusive, a gente costuma falar em anarquismo como esquerda, mas hoje você tem o caso dos anarcocapitalistas, que é um grupo da direita moderna, não tão moderna, mas eles se acham modernos. Mas a ideia básica do anarquismo é isso. O socialismo é a ideia de que a posse dos meios de produção não deveria ser, pelo menos não plenamente, de posse individual, e sim de posse social. Então, as indústrias, os meios de produção, teriam controle, mesmo que seja
propriedade individual de alguém teria controle social do uso deles. O comunismo é uma espécie de socialismo que defende que a posse dos bens de produção deve ser comum a todos na sociedade. E o marxismo, aí vem a filosofia de Marx, que para eu tentar exemplificar em 2 minutos seria um absurdo extremo, mas o marxismo é uma espécie de comunismo na sua teoria e uma espécie de socialismo na sua prática. Porque o comunismo ele demanda, assim como o anarquismo, a retirada do governo e o controle comum da posse dos bens de produção. Estudo, cenário do século XIX. E o que acontece no final do século XIX e início do século XX? A gente tem uma guerra de colonialismo, você tem muito cacique no meio da Europa, muitas potências econômicas europeias, lutando por um espaço já sobrecarregado de colonialismo. Então você tem novas potências econômicas com poucas colônias e potências antigas tentando preservar o seu domínio, e você acaba criando um conflito mundial, vários conflitos anteriores, mas no início do século XX, o conflito mundial, que é a Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras, que hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Então, viu que não acabou com todas as guerras, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma grande desestruturação econômica e social na Inglaterra não, na Europa. E o que é pior, você ainda tem, para entrar nesse panelaço, a crise de 1929 de Wall Street. E com isso, o que acontece? O liberalismo começa a ter dificuldades de ser uma proposta renovadora politicamente. Por quê? As contradições do capitalismo teriam gerado a crise de 1929, uma análise simplista, mas a gente pode pensar, na época se pensaria assim. A fraqueza dos governos democráticos e republicanos das grandes potências ocidentais criaram convulsões sociais, desigualdade extrema. E você ainda tem nesse elemento a Revolução Russa, em 1917, impondo pela primeira vez um regime marxista em um país no mundo, em um imenso país no mundo, o que gera um medo muito grande em todas os países de organização com base no liberalismo. Porque você tem toda uma revolta popular das desigualdades e das contradições capitalistas que poderiam ser elemento para dar mais combustível para os comunistas e com isso fazer com que a profecia marxista se cumprisse e o comunismo se espalhasse pelo mundo afora. Nesse contexto surgem os movimentos fascistas. E aqui é que a gente vai destacar por que não faz o menor sentido falar em fascismo de esquerda. Os movimentos fascistas eles surgem como uma terceira via, é a primeira terceira via, né? Você tinha o fantasma do marxismo junto com a realidade da União Soviética e o liberalismo, os dois gerando conflitos extremos e muito medo na população. Você tem uma situação de crise econômica extrema, de extrema pobreza, mesmo nos países mais ricos, e com isso, com esse caldão cultural, começa a surgir os movimentos que buscam afirmar uma restauração de uma ordem que na prática nunca existiu, onde os povos que tenham grande cultura, grande índole, pudessem usar o seu poder, a Itália, o antigo Império Romano, ou a Alemanha, o espírito germânico, os arianos, e você tem o surgimento de ideologias ultranacionalistas, note bem que são buscas de afirmações culturais de povos em detrimento de outros, e que, diferente do liberalismo
e do marxismo, que descreve, os movimentos fascistas, eles descrevem a história como um grande choque entre povos, e não uma disputa econômica entre classes, ou uma movimentação do capital. Então é uma reanálise do que seria o centro da história e das transformações sociais humanas. Seria o choque de culturas, o choque de povos. E quando eu estou falando em choque, eu estou falando em choque mesmo, em guerra. Então, os fascistas, eles sempre são com um discurso nacionalista, de afirmação das estruturas da nação, em detrimento a liberdades individuais, que seriam coisas dos liberais, e em detrimento da ideia de unidade de classes econômicas, que seria coisa dos comunistas. E há toda uma questão de apontar o inimigo, o culpado pela crise que acontecia na época, como os comunistas, e aí também junte os vários preconceitos da época, os judeus, os ciganos, os desviados, homossexuais, etc. Então, diferente de um comunismo que sempre teve uma proposta globalista, universal, no sentido de que o proletariado iria trazer a felicidade humana através da revolução comunista ao mundo inteiro, os fascistas sempre foram de afirmação de um grupo em conflito a outros, de ganhar o espaço mínimo de cada nação na base da força e coisas do gênero. Nesse sentido, que a gente acaba colocando essa terceira via, que não é liberal e nem capitalista, como extrema-direita. Por quê? Porque é uma tentativa de resgate do passado, é uma visão reacionária no sentido de reação às mudanças sociais que aconteceram, é uma busca de glorificação do passado e de reafirmação de valores culturais tradicionais, né? A cultura italiana, a cultura romana, a cultura germânica e coisas do gênero. E com a ascensão dos regimes fascistas, acaba se criando o cenário para a Segunda Guerra Mundial. Que, felizmente, os regimes fascistas fracassaram, mas acabou se criando o cenário onde o debate direita-esquerda, voltei ao tema, você achou que eu tinha esquecido? Se criou um cenário onde o debate direita-esquerda acabou dominando o imaginário e sendo alçado para essa importância que a gente dá ainda hoje, que é a Guerra Fria. Você tem, após a Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética ideologicamente marxista, defendendo basicamente a igualdade entre os homens. Aqui eu vou fazer uma análise ideal, certo? A União Soviética defendendo a igualdade entre os homens, todos os homens têm direitos iguais, têm que ter oportunidades iguais e serem tratados como iguais. E os Estados Unidos, com uma visão ideológica liberal, defendendo a liberdade do homem, defendendo a livre iniciativa, o direito à propriedade privada, a regulação econômica espontânea e o livre comércio como fontes transformadoras da sociedade para garantir uma sociedade mais justa e mais livre. Então, na metade do século XX em diante, nós acabamos tendo uma divisão entre esquerda e direita, se for para simplificar a questão, onde a esquerda defende o estabelecimento da igualdade e a direita defende o estabelecimento da liberdade. Curiosamente, essa visão ideológica fracassa nos dois lados. Que os regimes de socialismo real, os regimes soviéticos e similares, eles acabam criando uma espécie de aristocracia estatal, extremamente desigual ao resto da população,
E o bloco capitalista dos Estados Unidos acaba tendo que incentivar contra-revoluções para impedir a ascensão do ideário capitalista. E essas contra-revoluções, vamos dar o nome correto a eles, golpes de Estado, feitos supostamente para impedir o movimento comunista de tomar o poder, implantam ditaduras onde a liberdade é mínima e você tem estados totalitários. Note que não estamos mais falando de fascismo, não há uma terceira via, uma proposta ideológica diferente. Você tem estados totalitários no comunismo e no bloco comunista e no bloco capitalista, e nenhum deles é fascista, certo? Não podemos falar que Stalin era fascista, assim como não podemos falar que Pinochet era fascista. Pinochet tem um certo ideário similar ao fascismo, mas não era exatamente o discurso fascista da Segunda Guerra Mundial. E é esse conceito de comunismo versus capitalismo que acabou dominando a ideia de esquerda e direita. Só que o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou. Com uma derrota, e vamos falar bem sinceramente, uma derrota em quase todos os campos, no campo social, no campo econômico, no campo filosófico, no campo de felicidade humana, com uma derrota do socialismo real. Não chego a dizer que foi uma vitória do capitalismo, mas é sim uma derrota do socialismo, um experimento que foi terrível, custos humanos inimagináveis antes de acontecerem, e com isso, no mínimo, você tem que, com a queda do Muro de Berlim, o fim do bloco soviético, você tem que, no mínimo, reformar essa ideia de direita e esquerda. Não cabe mais falar, como não há mais um conflito de duas superpotências, não cabe mais falar em simplesmente aliado dos Estados Unidos é direita, aliado da União Soviética é esquerda. Essa realidade se transformou. Mas você pode continuar com a essência da ideia de que a valorização da igualdade como essencial ou da liberdade como essencial seria o centro do debate entre esquerda e direita no início do século XXI. Cabe ainda fazer dois parênteses, né? Primeiro, falar do terceiro mundo. O terceiro mundo era um termo muito politicamente positivo nas décadas de 50, 60 e 70, e que acabou indo para um rótulo econômico negativo. O terceiro mundo, a ideia era que eram os países que não estavam nem no bloco soviético, nem sob a influência americana. Então era um terceiro mundo, uma terceira via, e não mais no sentido de fascismo, de terceira via do fascismo, mas uma terceira via de questionar o ideário das duas superpotências. Esse termo acabou virando sinônimo de país pobre, até mesmo por causa do fracasso dos grupos de terceiro mundo de propor uma via real. Quem propôs uma via política e econômica diferente na época da Guerra Fria, por incrível que pareça, foi a Europa, em que ela tem uma linha conciliatória, a Europa Ocidental principalmente, uma linha conciliatória um pouco das duas ideias com a social-democracia, onde se manteria a ideia de mercado livre, economia livre, democracia, porém com políticas de minimização das desigualdades sociais, com políticas de previdência social, de estado de bem-estar social para garantir uma igualdade de oportunidades na população. Cabe questionar se a social-democracia é economicamente viável, uma série de questionamentos que a gente pode fazer, mas é o mais próximo que a gente tem no cenário de Guerra Fria de uma esquerda democrática, digamos assim. Porque a esquerda tradicional na época da Guerra Fria estava ligada ao autoritarismo soviético. Ok. Já é o vídeo mais longo do meu canal, já falei meia hora aqui, para a gente chegar no contexto atual. Sem Guerra Fria,
você tem os Estados Unidos como uma superpotência econômica durante um bom tempo, porém sem o sucesso de trazer uma Pax Americana ao mundo, com o surgimento do. Com surgimento não, com a piora do cenário de terrorismo, e depois com a ascensão econômica da China fazendo uma boa diferença. Então você tem quase que uma segunda Guerra Fria hoje, uma segunda potência econômica começando a desequilibrar o balanço. Mas o principal, você tem essa briga que antes era entre liberalismo e marxismo, acabando virando uma briga de um fantasma da direita contra um fantasma da esquerda, onde inclusive nem mesmo os liberais, no sentido filosófico, sabem onde se encaixar. Então, hoje, quando a gente fala, normalmente quando alguém se diz de direita, está muito mais ligada ao espectro de conservador do que realmente uma questão econômica ou política. O clássico, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Algo que não faz muito sentido para o liberalismo filosófico. Ser liberal, ser conservador nos costumes é contra o liberalismo filosófico. Mas é mais ou menos a ideia de direita que hoje a gente tem. A ideia de que nós devemos preservar as tradições, os valores morais e manter a economia com o mínimo de interferência estatal. Note que essa ideia de Estado mínimo é o padrão que os Estados Unidos defendeu durante toda a Guerra Fria. Defendeu em tese. Na prática, os Estados Unidos acabou tendo que alimentar uma série de golpes de estados e ditaduras com intervenção estatal. Então você tem um ideário muito curioso para a direita hoje, que é basicamente manter a política que o império vitorioso da Guerra Fria sempre defendeu, então tradicionalismo econômico, e manter um tradicionalismo cultural idealizado, às vezes retrógrado, muitas vezes reacionário. Se você for pegar a filosofia em que se baseia a moralidade, por exemplo, de Olavo de Carvalho, é medieval, é pré-Revolução Francesa. E aí você tem a direita democrática, que eu não coloco esse grupo, a direita democrática que defende as liberdades individuais em todos os sentidos. Assim, se o Estado não tem direito de intervir na economia, também não tem direito de intervir nos costumes. Se o Estado não pode dizer que tipo de comércio eu posso fazer ou não, ele também não vai poder dizer com que pessoa eu vou poder casar ou não. Faz muito menos sentido o Estado interferir em liberdades individuais que não interferem na sociedade do que interferir em liberdades econômicas. Essa direita democrática, ela acaba ficando um pouco sem chão. E muitas vezes, como aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil recentemente, ela acaba se aliando provisoriamente a essa direita mais neofascista, digamos assim, em combate aos movimentos de esquerda, para evitar a ameaça comunista que voltou a ser falada, voltou a bailar a ameaça comunista, sendo que o comunismo real, os movimentos comunistas para valer, eles praticamente não existem mais. A esquerda tem uma ala da esquerda que ainda existe e ela é assustadora. Tem uma ala da esquerda refém do Muro de Berlim, que basicamente ainda defende a ideia de revolução, de fazer uma mudança extrema da posse dos bens de produção na base da força e tentar socializá-los. E você tem a esquerda que herda o conceito de estado de bem-estar social, o welfare state. Isso tudo não ajuda nada a você tentar entender
qual é a posição política do cara que está no WhatsApp falando com você. Porque a gente gosta de torcida de futebol, né? A gente gosta de dizer eu sou contra a esquerda, portanto eu sou contra o marxismo cultural, seja lá o que isso for. Olha, se você acredita em marxismo cultural, você está a um passo de acreditar no gaysismo e está acreditando em teoria de conspiração, beleza? E também a preocupação, e uma preocupação que eu compartilho, mas a esquerda não pode se prender nela, o reflexo desse medo do marxismo cultural é o medo do fascismo. Note, eu já falei de fascismo, vocês sabem que eu tenho esse medo do fascismo, mas a gente não pode reduzir, assim como a direita comete um erro grave ao reduzir a esquerda ao comunismo, a gente não pode reduzir a direita ao fascismo. Então, vamos nos opor aos fascistas de verdade, digamos assim. E nos opor à direita democrática de maneira democrática, etc. Eu não sei se eu consegui ajudar a quem tinha aquele um espectador que tinha alguma dúvida, um espectador meu, que tinha alguma dúvida sobre esquerda ou direita, mas é bom a gente lembrar os contextos históricos, é bom a gente tentar refletir na ideia de que o debate há 50 anos está centrado entre liberdade e igualdade, e a gente esqueceu a fraternidade, e que a ideia dos revolucionários franceses não funciona sem fraternidade. Então, um dos grandes motivos pouco comentados do fracasso do socialismo real, do socialismo histórico, é ignorar a fraternidade. É a imposição da igualdade em sacrifício da fraternidade. E aí vem a questão de cortar a liberdade de imprensa e coisas do gênero. E o outro lado também, não preciso dizer, o capitalismo nunca foi muito fraterno. Cabe ressaltar, eu tinha comentado rapidamente, o liberalismo é uma visão filosófica, política e social. O capitalismo é um sistema econômico. Se a gente for pegar o que aconteceu durante o fascismo, por exemplo, e se a gente for pegar o que acontece no socialismo chinês hoje, você vê que o capitalismo pode ser preservado em estruturas não liberais. Você tem, ou o Brasil na década de 70. O Brasil na década de 70 tinha um sistema econômico capitalista. A Alemanha nazista tinha um sistema econômico capitalista, onde a posse dos bens de produção era propriedade privada, que compravam mão de obra. No caso do fascismo tem um elemento aí, da Alemanha nazista, tem um elemento aí da mão de obra escrava também, que não é muito diferente da mão de obra quase escrava chinesa hoje. Na verdade é bem diferente, sim. Desculpa, cometi um erro grave ao comparar, porque a China não tem campos de concentração com experiências de extermínio e utilização da mão de obra destes, né? Por mais que a gente diga, lembre das condições desumanas de trabalho na China, e sim, a China tem que ser condenada por isso, e nós, condenados por estar usando, eu estou usando um celular que usa essa mão de obra, então sim, o dedo acusatório está na minha direção, Anielo. A gente precisa refazer esse sistema econômico. Não estou dizendo que eu sou contra o capitalismo, eu sinceramente não conheço uma proposta que tenha funcionado na prática, que substitua o capitalismo sem ter sido já enterrada pela história. A gente não vai voltar ao feudalismo, por exemplo. Infelizmente, o socialismo histórico fracassou mesmo. Eu sou, por curiosidade, um defensor do welfare state, mas eu entendo a dificuldade econômica que ele pode gerar, de onde vem o dinheiro.
tem soluções, tem problemas, essa é uma coisa que você pode debater. Mas, em resumo, estou divagando aqui, perdi um pouco. Nossa, 40 minutos de vídeo, Anel, esse é o vídeo mais longo. Aquele cara que estava me assistindo desistiu em 15 minutos. Então eu estou falando sozinho, posso falar o que eu quiser agora. Mas a ideia é essa, gente. Vamos parar de pensar esquerda como PT, parar de pensar direita como Bolsonaro, parar de pensar em rótulos simplificados, como, por exemplo, tudo que usa o termo socialista é esquerda. Nós temos o Partido Socialista Cristão no Brasil, que é de direita. Ou tudo que usa o termo liberal é de direita, também não funciona. Só como curiosidade, pesquisem no histórico do Bolsonaro, ele já foi membro de um partido que tinha na sigla o termo social. Tá? E vamos, além de tudo, principalmente não demonizar mais. Há uma mentalidade muito grave de gente legal, gente sincera, gente bonita e sincera, de que eu nunca vou votar na esquerda, por exemplo. Ou o contrário, eu nunca vou votar na direita. Que eu devo aceitar o pior da esquerda para impedir a direita, ou que eu devo aceitar o pior da direita para impedir o da esquerda. E é esse tipo de raciocínio que fez, por exemplo, os liberais abraçarem o Bolsonaro para não continuar com o PT. E, de boa, o governo PT é 5.000 vezes mais liberal do que o governo Bolsonaro, economicamente falando. Não é nem questão de direitos. Então, fica essa crítica aí para a direita e para a esquerda e para o centro. E eu, com certeza, cometi uma série de simplificações históricas, talvez erros, peço desculpas, sou um leigo, desabafando. E esse é uma espécie de recorde, acho que pela primeira vez eu estou chegando a um pirula de duração. Para quem não sabe ou não conhece o termo, procura aí canal do Pirula, vale a pena. É isso. Não compartilhe, não divulgue, voltei ao modo irônico, não quero ninguém vendo isso, e você que é de direita ficou pé da vida e está me chamando de comunista, você que é de esquerda está pé da vida e me chamando de neoliberal. E é isso aí.